E aí pessoal, tudo bem? Vamos aí continuar. Não sei porque começou a dar no projeto problema de encoding. Que aqui estava aparecendo opções, estava aparecendo aqueles caracteres especiais. Mas isso aí depois a gente pega e dá um jeito de resolver, tranquilo? Inicialmente eu vou continuar então com o projeto e depois eu trago a solução para vocês do encoding. Ok? Aí só para evitar eu vou ficar colocando, mesmo que o português fique aqui errado, mas eu vou colocando sem os acentos, aí depois eu venho e corrijo, beleza? No final eu faço só um vídeo só para isso. Então, nosso próximo passo, só acrescentando uma parte dessa questão do encoding, se eu não me engano, esse erro seria no Wildfly. Por quê? Porque esse projeto estava funcionando em um outro ambiente. Então, em tese, eu acredito que seja ali. Mas está tranquilo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. No nosso menu, que é um complemento daquela parte principal que a gente já tinha criado, nós vamos ter o seguinte. Não se preocupem com os latidos no fundo, porque é normal. Então aqui, ó. Então aqui nós vamos criar o nosso menu. Nesse caso aqui eu já declarei as nossas tags que nós vamos trabalhar. Em especial nós vamos ter aqui a tag P de panel menu, que isso aqui vai ser um menu, aquele que a gente clica e abre, e se a gente clicar de novo ele fecha. Beleza? Então aqui eu estou definindo o título que vai aparecer no menuzinho, que vai abrir e fechar. Nesse caso aqui, a gente vai pegar da configuração aqui de acordo com o idioma. Estou declarando aqui 3 botões, 3 opções de clicar no menu. O primeiro vai ser correspondente a uma entidade de categoria. Ali eu vou mostrar simplesmente para listar, adicionar e atualizar e deletar alguns elementos de categoria. O próximo vai ser de produtos, que é basicamente a mesma coisa, e outra de usuários, que é praticamente a mesma coisa. E aqui, pessoal, o que será feito é que nós vamos acessar cada uma das páginas, que seriam os lists, de cada um desses conteúdos. Então, na hora que eu clicar nessa opção aqui de categoria, ele vai chamar uma página de listar e lista todas as categorias. Da mesma forma, produtos e usuários. Beleza? E aqui eu estou definindo um conjunto de ícones, só que vai ficar aparecendo ali na frente de cada botão. Beleza? Então isso aqui são ícones por padrão, que acho que vem do jQuery, então depois vocês podem procurar aí, tem vários ícones. E eu tenho outro submenu aqui, que é a opçãozinha que a gente clica, que seria Settings, que seria algumas configurações, que no nosso caso aqui nós vamos configurar o idioma. Beleza? Então aqui nós vamos acessar na pasta Settings, uma página Language, beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Então o nosso menu aí já está pronto. Só está faltando declararmos mais algumas coisinhas. Então aqui, ó, nesses itens eu tenho aqui de definir alguns elementos. Então vamos definir esses itens baseado no idioma. Então, só pegando aqui para ficar igual ao padrão. Então nós vamos ter aqui então vamos ter menu, eu estou pegando aqui já de um projeto que eu tenho, que eu uso ele como base sempre, pessoal, quando eu vou fazer um vídeo. Então assim, isso aqui fica a escolha de vocês depois definirem. Eu só estou colocando realmente aqui o exemplo, uma forma aqui um pouquinho mais rápida.
Então eu vou colocar aqui, eu vou tirar os acentos, depois eu faço uma correção aí para vocês dessa parte dos acentos. Então aqui eu tenho o dataset, a opção dataset, menu dataset, que vai aparecer aqui dados. Tem o outro menu category, que seriam categorias, menu product, que seriam produtos, menu user, que seriam usuários, aqui depois menu settings, que seriam configurações, e o último aqui menu language, que seria nosso idioma. E nós temos de configurar a mesma coisa aqui no inglês. Então, dataset, data, categories, products, user, settings e language, para cada uma das nossas propriedades aí, beleza? Eu vou subir aqui o projeto, começar a levantar o Edgefly, enquanto a gente vai continuando o nosso desenvolvimento. Então, o nosso menu já está pronto e ele vai adequar de acordo com essas características. A próxima parte que eu vou fazer aqui, enquanto levanto o projeto para a gente ver ali o menu funcionando, porque ó, aqui já ficou pronto. Já ficou pronto o nosso template principal. Então eu vou criar aqui agora um arquivo. Deixa eu ver o nome que eu tinha colocado mesmo. Language. .xhtml. Então language.xhtml. Dentro da nossa pasta settings. Beleza, então nessa página language, o que nós vamos colocar? Nós vamos fazer a definição, um código, para podermos alterar o idioma de acordo com a escolha do usuário. Então, se ele quiser, às vezes, escolher um outro idioma, ele pode escolher. Beleza? Então, assim, vai ser relativamente bem simples. Deixa eu parar aqui. Então, colocando conteúdo. Aqui deu um erro no JBoss, porque estava rodando em outra máquina. Ó, em outra instância. Deixa eu subir ele de novo. Que agora vai dar certo. Então, o nosso language.xhtml tem o seguinte conteúdo. Extremamente simples. E o mais importante, aqui nós começamos a trabalhar com a ideia de template efetivamente, que é onde a gente vai ter um conteúdo dinâmico no nosso template. Então, essa página aqui, ela vai ser carregada nessa parte principal, na nossa parte principal, que definimos lá no template, no main, que é esta daqui, nesse layout de conteúdo, é onde nós vamos carregar todo esse código aqui, beleza? Então esse código aqui, por que ele vai ser carregado na parte principal, pessoal? Então aqui, ó, eu defini que todo componente onde o nome seja de content, ele vai ser inserido nessa região. Ou seja, quando eu criar um componente e esse componente nós dermos o nome de content, ele vai ser carregado nessa região que tem o mesmo nome. Então, neste nosso caso, eu criei aqui, eu defini um componente aqui nosso, do Facelets, coloquei o nome content. Então, esse carinha aqui, todo esse código, ele vai ser carregado nessa região aqui, que seria a nossa região central, no nosso layout, por conta do casamento dos nomes. Então, eu estou inserindo aqui o conteúdo content e aqui eu estou definindo esse conteúdo. E o importante, pessoal, como que a minha página principal, meu template, vai saber que eu tenho de carregar um determinado conteúdo? Na verdade, é o contrário. O que eu faço é o que? Eu vou no conteúdo e o conteúdo que indica que tem de carregar o template. Então, quando eu acessar essa página language aqui, ele vai automaticamente carregar o template. A gente for ver aqui em cima, ó, a gente está definindo o template. Estamos carregando o template main.xhtml, então na hora que eu carregar esse template aqui, ele automaticamente verifica lá no template aonde que ele tem de inserir este conteúdo, beleza? Então, definir o conteúdo content, ele vai, carrega o template e coloca lá no template esse conteúdo. E aqui o que nós temos? Nós temos basicamente aqui, só
pedir para fazer um deploy aqui, rapidinho, aproveitar. Então, na hora que aqui dentro que eu defini, foi simplesmente um form, para a gente poder clicar ali no botão e definir a nossa linguagem. Na verdade, isso aqui vai ser um combo box ou um select one menu, que seria para a gente selecionar qual opção. Então, estou criando aqui simplesmente um panel onde a gente vai ter duas colunas, só para a gente poder ter a definição, um label e a opção de selecionar ali qual linguagem que a gente deseja. Aqui o nosso label ele vai se adequar também ao idioma. Então, de acordo com o que eu defini ali, ele vai carregar o títulozinho daquele label. Beleza? Então, nós temos também que definir esses parâmetros dentro dos nossos arquivos de propriedade. Ok? Então, deixa eu carregar aqui. Então aqui, deixa eu só carregar a página para vocês poderem ver. Então aqui carregou certinho. Vamos ver aqui o nosso menu funcionando. Então tá aqui, o layout não ficou bonitinho, que a gente já tem de ajeitar alguns detalhes no CSS, mas pelo menos conseguimos já ver aqui o nosso menu funcionando. Aqui não vai funcionar porque a gente não criou ainda a página, beleza? Aqui no idioma ele vai dar um probleminha, porque ele não carregou aqui o nosso bin, nem definimos a linguagem, mas pelo menos ali carregou corretamente, beleza? Vou deixar até aqui, depois eu acesso para a gente vendo as alterações. Então aqui no nosso language falta definir os nossos labels. Então vamos criar esses carinhas aqui. Então, label language, aqui. Então, em inglês vai corresponder a language, em português, idioma. Beleza? Agora temos esse carinha aqui, este outro e este outro são bins que nós vamos criar. Então, o que seriam esses bins, pessoal? Esses bins são basicamente o nosso código Java, que a gente vai colocar alguma lógica ali por trás, beleza? No nosso caso, nós estamos trabalhando com Spring, então ele que vai fazer parte desse processo de injeção e gerência dos nossos bins. Então, como que eu acesso um certo bin? Eu vou colocar aqui jogo da velha, abro chave, defino, coloco o nome, ponto, algum método ou propriedade e fecho chave. Na verdade, esse carinha aqui, por exemplo, o localCode, vai ser um método get. Então a gente vai ter que criar o método getSet para essa propriedade localCode. Esse localCode que vai definir, por exemplo, se é português ou inglês. Esse code aqui, que seria a definição, seria aquele PT ou EN, ok? Para definição do nosso idioma. Então, vamos criar esse carinha aqui dentro. Então, vou criar a classe language MB dentro do pacote support.settings. Então, aqui já vai criar para mim o pacote, a classe. E a única coisa que nós temos de colocar aqui é o nosso bin. Então, aqui eu vou implementar inicialmente esse bin junto de vocês, pelo conteúdo ser um pouquinho diferente, beleza? Então, estou definindo aqui que ele é serializável. Me ajuda. Fica gravando e ao mesmo tempo
com várias coisas abertas, está exigindo muito do meu computador. Então, vou definir aqui o escopo desse bin. Pessoal, apesar de ser assim, bem direto, o que seria esse bin? Esse bin nós temos escopos de definição do bin. O que seria o escopo? O escopo seria o tempo de vida que esse bin tem durante a minha aplicação. Esse escopo é basicamente quanto tempo que esse cara, a gente vai manter uma instância dele na aplicação. Existem vários tipos, sendo que os básicos, que a gente pode customizar também, é o que? Um objeto de sessão, ou seja, esse bin, quando ele é de sessão, ele vai ser mantido apenas para a sessão do usuário. Então, se eu tiver 10 usuários acessando a minha aplicação, essa classe aqui, eu vou ter 10 instâncias dessa classe, porque cada instância vai estar associado a um usuário. Beleza? Então, quando a gente tem um bin de sessão, esse bin corresponde exatamente a uma instância de sessão do usuário. Quando o usuário sair, acabar a sessão dele, pronto, aquele bin é eliminado. Mas enquanto o cara estiver ali trabalhando no sistema, que ele estabeleceu uma sessão ali com a nossa aplicação, esse bin é mantido. Beleza? Outra forma que nós temos também de bins é outro, por exemplo, que seria de aplicação. O que seria o bin de aplicação? O bin de aplicação corresponde a um bin onde ele é mantido para todo mundo sendo igual. Seria como se fosse definir um objeto singleton, ou seja, uma instância para todo mundo. Então, todo mundo vai compartilhar a mesma instância. Beleza? Um outro seria pelo escopo de requisição. Então, toda vez que eu fizer uma requisição, aquele bin é criado. Então, eu fiz a requisição, ele cria para minha requisição. Se tiver várias requisições, cada requisição ele cria uma instância daquele cara. Beleza? E temos também o escopo de view. Ou seja, cada view ali a gente pode criar um bin para aquela view. Tranquilo? No nosso caso aqui, ó, eu estou criando esse objeto como sendo escopo de sessão. Ou seja, cada usuário que acessar o meu sistema ali no browser, cada browser que estiver ali acessando, que estabeleceu a sessão, nós temos uma instância dessa classe. Beleza? Então, essa instância vai ser exatamente por usuário, por sessão. O próprio nome já diz. Beleza? Então aqui, ó, nós temos de definir primeiro essa locale code, que vai ser uma variável nossa, que nós vamos definir a nossa codificação de linguagem, qual que seria o nosso encode da linguagem. Observem o seguinte, aqui eu estou fazendo referência para LanguageMB. Esse LanguageMB é exatamente esse nome que eu coloquei aqui na parte superior. Beleza? Vou criar aqui um construtor vazio e os métodos de getSet para esse localCode. Então aqui, ó, na hora que esse carinha aqui, esse localCode, for ser acessado, na hora que ele estiver carregando essa página aqui, que ele for buscar qual que é a linguagem padrão que a gente está, a linguagem atual que a gente tem, ele vai verificar essa variável aqui. Só que na verdade ele não vai verificar a variável, mas sim ele vai chamar o nosso método get. Então ele não acessa direto a variável, ele chama o método get. Por que eu não preciso colocar aqui get localCode? Porque o próprio JSF já faz isso para a gente. Ele já pressupõe aqui que o nosso bin ele já tem um método get. Tranquilo? Eu vou colocar aqui um código um pouquinho diferente para esse cara, que vai ser o seguinte. Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Aqui eu vou verificar, se o meu localCode for igual a nulo, significa que eu ainda não setei, eu não verifiquei qual que é o meu idioma atual, que o cara está acessando. Ou seja, se um cara lá dos Estados Unidos, ou alguém
inglês, que está acessando ali, que está configurado seu browser, em inglês, estiver acessando o sistema, ele automaticamente já vai colocar o sistema em inglês. E eu vou verificar aqui se o meu sistema aqui, se esse BIM já conhece esse idioma que ele está acessando. Se ele não tivesse sido setado ainda aqui na nossa aplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a configuração atual da linguagem dele e guardar aqui no Locale Code. Beleza? Então é como se eu estivesse recuperando a linguagem padrão dele e setando aqui. Só para a gente ter a possibilidade de mostrar lá no Select One menu, no Combo Box, vamos falar assim, a opção dele, qual que é selecionado é a opção atual, o idioma dele atual que vai ser selecionado. Então esse Select One menu aqui, o valor atual que vai aparecer nele, nas opções, é exatamente o idioma atual do usuário, beleza? Então, a primeira vez que ele chamar aqui, ele verifica o idioma atual foi setado? Se não foi setado, eu vou pegar e vou setar ele. Só que antes, o que a gente faz? A gente verifica aqui se o viewHold é diferente nulo e se o Locale Code, o Locale atual também é diferente nulo. Esse Locale, pessoal, é a definição básica de qual idioma que o cara está usando atualmente no browser, beleza? Então, uma vez que a gente não setou esse carinha, o que a gente faz? A gente vem aqui e seta esse Locale. A gente seta a nossa linguagem. Então, por isso que eu pego aqui, ó, Get Locale e Get Language. E seto isso no Locale Code. Tranquilo? E uma vez que feito isso, eu retorno para quem chamou, que no nosso caso seria esse carinha aqui. Beleza? Aqui, pessoal, eu estou setando agora um conjunto de quais são os nossos idiomas por padrão. Então, eu vou ter aqui, eu vou tirar, eu vou deixar esse acento aqui só por curiosidade para ver se ele vai ainda dar erro. Então, estou definindo aqui o inglês, o encode é N, o português, o encode PT. Beleza? Então isso daqui, pessoal, eu coloquei como estático só para ser igual para todo mundo, independente da aplicação. Porque a gente só vai fazer esse make switch, essa troca aí de acordo com o desejo do usuário. Então o próximo seriam esses countries, que seria basicamente recuperar todos os nossos encodes. Então aqui, ó, esse get countries, que seria esse carinha aqui, eu estou retornando para ele todos os meus encodes, tranquilo? Para que ele possa fazer o seguinte, ele possa mostrar no menu todos disponíveis e setar de acordo com a nossa opção. Então, esse Select Items, pessoal, seria basicamente todas as opções que a gente tem no menu. Então, isso aqui é uma lista, então, um map, né, que pode ser também. Então, essa lista aqui é essa coleção de elementos que vão compor o meu combo box. Então, se eu tiver nessa lista aqui, ou nesse map, 10 elementos, vai aparecer um combo com 10 elementos. Beleza? Esse outro elemento aqui, esse Ajax, é pelo seguinte, na hora que eu mudar a opção da linguagem no combo box, ele automaticamente vai fazer um refresh na página. Só que antes disso, ele envia para o servidor essa informação de troca de linguagem. Beleza? E guarda essa informação na seção do usuário. Então, esse carinha aqui, ó, esse Ajax, o que ele vai fazer? Quando acontecer o evento de alterar, quando eu clicar ali no combo box, ele vai fazer a chamada desse método aqui, ó, que é Locale Code Changed, que seria a localização do idioma foi mudado. Então, se ele foi mudado, vamos pegar isso e alterar no sistema para que fique claro para ele que o idioma mudou. Beleza? E esse render aqui é simplesmente ele pedindo para renderizar toda a nossa página novamente. Tranquilo? Para quê? Para já ajustar para o idioma. Ok? Então, esse é o nosso código. Só falta definir aqui ainda um método
Então aqui, ó, pessoal, quando esse método aqui é chamado, locale code changed, eu faço o seguinte, eu recebo as informações do evento, né, que seria o próprio select one menu, todos os valores que estão dentro dele, pego esse select one menu, pego o valor dele e guardo aqui, que seria o novo locale. Então esse get value seria exatamente o valor novo selecionado. Se seria inglês, seria português ou outro idioma que venha a ter no nosso sistema. Uma vez feito isso, eu simplesmente seto ele aqui para a gente, beleza? Tranquilo? Vou pegar só e fazer uma alteração aqui, pessoal, que é a seguinte. Cadê o main? Nossa, o vídeo já passou um tempão. Deixa eu finalizar aqui o quanto antes. Então aqui, pessoal, só para ficar claro para vocês, o que eu estou fazendo é o seguinte. Para que as minhas páginas saibam que aquilo ali, qual que é o idioma que ele está setando, eu tenho de vir aqui, ó, e definir na minha view, na minha página principal, o locale, que seria qual que é o idioma que ele está acessando. Então nesse caso aqui, eu estou colocando no meu template o languagemb.localeCode. Então esse cara aqui vai guardar no locale, que seria da minha página, exatamente o idioma que eu estou usando na minha aplicação atual. Tranquilo? Então vou só dar restartar o módulo aqui para a gente ver isso já funcionando, para eu poder passar para um próximo vídeo. Já ficou bem extenso. Beleza, então aqui tem o nosso menu, idioma. Então aqui, ó, aqui está setado em português. Observem que a primeira opção está mostrando inglês. Por que ele selecionou aqui o português? Porque é o idioma atual. Tranquilo? Por quê? Porque lá na nossa definição que nós colocamos aqui no language, eu coloquei que o value é exatamente o idioma atual. Beleza? Então esse value define qual que é o item que está selecionado atualmente. Na hora que eu cliquei aqui em inglês, English, ele já mudou para a gente o idioma de toda a nossa página. Então aqui, ó, categories, products, user, data, menu e assim por diante. Ó. Então ele mudou corretamente para a nossa aplicação. Então pessoal, fica aqui o nosso vídeo finalizado por aqui. No próximo vídeo eu volto fazendo algumas correções nesses layouts aqui, continuando com o nosso material. Até mais, pessoal. Se estiverem gostando, deem joinha aí no vídeo, favoritem. Se não estiverem gostando, deixem um dislike aí e a sugestão que vocês possam ter aí. Até mais.